Olá, amigos amantes da construção. Eu sou o Caio Moreira, do Obra Sob Medida. E hoje o material muito legal que estou trazendo para vocês sobre a segurança em canteiro de obras, especialmente como podemos transformar o canteiro de obras em um ambiente mais seguro. Impossível a gente falar de transformar um canteiro de obras em algo com chance zero de acidentes. Contudo, podemos minimizar esses riscos, né, trazendo a responsabilidade da segurança para todos os envolvidos. Muita gente se confunde, acha que a segurança do canteiro é responsabilidade do engenheiro, do técnico de segurança. A responsabilidade é do fulano. A responsabilidade é de todos. Estamos trazendo essas sequências de lives para mostrar a lógica reversa que ajuda empreendedores da construção a obter obras mais lucrativas e previsíveis, obras de excelência. A live de hoje, vamos identificar alguns pontos cegos que acabam criando obstáculos para a segurança do trabalho, em especial canteiros de obras. Existe aí um regime amplo vamos dizer, de documental, de leis, de normas, só que na prática pouca coisa funciona. Funciona bem no papel, na prática, infelizmente, pouca coisa funciona. E lembrando que dia 2 de julho, 19 horas, faremos o webinário Construtor Fora da Curva. E ele é feito exatamente para empreendedores que querem se diferenciar da curva, ou seja, querem entregar mais, querem, vamos dizer, abandonar premissas ruins que acabam atrapalhando o desempenho da obra. A gente sabe que existe aí uma falsa premissa de economia em obra, de que se é barato é bom. Se o custo dele está mais baixo, é bom. Nem sempre. Isso vai te ajudar a fugir desses paradigmas. Eu mesmo, alguns serviços, eu contrato ele um pouco mais caro do que os demais concorrentes, mas eu conheço a qualidade do serviço final, eu sei que não vai me trazer problemas. E eu sei que naquela etapa eu praticamente extingo o risco de pós-obra. E basicamente identificar essas metodologias de precificação de serviços. É algo que eu vejo que a maioria de nós, engenheiros, ou arquitetos, ou empreiteiros em geral, tem muita dificuldade em precificar o seu serviço. Das duas, uma, ou a pessoa acha que eu tenho que tomar muito cuidado, senão meu cliente vai achar que eu sou muito caro e vai correr de mim. Nem sempre, a gente tem que saber entregar valor e não preço. Se você pensa em entregar só preço, você não vai se dar bem. E, obviamente, utilizar a pluralidade do conhecimento a seu favor. Que tipo de pluralidade? Por exemplo, hoje nós falaremos de segurança do trabalho. Outras pluralidades de conhecimento que a gente pode tratar são relacionados a organização, planejamento, liderança de equipes, organização, limpeza, essa parte comercial bem gerida, né, esse relacionamento com o cliente. Então, beleza. Voltando ao assunto de segurança do trabalho. O que precisamos fazer para transformar a obra em um ambiente mais seguro? Primeiro passo é conhecer as ferramentas que norteiam a segurança do trabalho. Hoje, nós temos, em linhas gerais, na parte documental, o PPRA, que é o Programa de Prevenção em Riscos Ambientais. Nós temos o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Tá, mas o que é esse Programa de Prevenção de Riscos Ambientais? Olha, basicamente, identificar riscos em locais de trabalho no canteiro e verificar fazer o mapeamento desses riscos, o de canteiro de obra, de área de vivência, se está tudo de acordo. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, são aqueles exames de rotina que são exigidos obrigatoriamente dos funcionários de tempos em tempos
E caso ocorra alguma anormalidade no exame, do tipo uma audição relativamente menor, alguma perda de movimento na mão ou algo similar, acaba sendo orientado pelo médico de repente uma outra ocupação. Olha, para ajudante talvez você não possa mais exercer seu trabalho, sob o risco de, ao continuar exercendo, você sofrer alguma lesão que se torne definitiva. A empresa acaba sofrendo um passivo trabalhista e o colaborador acaba sofrendo de uma causa para o resto da sua vida, de uma patologia, seja na musculatura, óssea, dores. Então, tudo isso vai segui-lo para o resto da vida. Ninguém quer isso, nem a empresa e nem o colaborador. Fichas de EPI, controle de EPC, que seria equipamentos de proteção coletiva, atas de reuniões de treinamento, ou seja, para cada equipamento, para cada fase de obra, fazer uma ata de treinamento daquela equipe. Olha, você vai montar andame, vai travar, não vai mexer com energia elétrica, tem que chamar fulano, ele tem NR10, eu vou chegar nesse ponto. E CIPA, instauração de CIPA, que é o Comitê Interno de Prevenção de Acidentes. Existe, pela norma, algumas regras mínimas. Por exemplo, para técnico de segurança do trabalho, eu preciso de um técnico de segurança do trabalho residente a partir de 50 colaboradores. A partir de 101 colaboradores, preciso de um engenheiro de segurança do trabalho, que não precisa ficar exclusivamente lá. Ele acaba sendo um cara mais centralizado e tem algumas obras sob a sua responsabilidade. De 101 a 250, se eu não me engano, colaboradores, já são 2 técnicos de segurança do trabalho, e por aí vai. Aumentou a quantidade de colaboradores, aumenta também a quantidade de técnicos de segurança do trabalho. Além dessa parte documental, legislação, são as normas regulamentares. Com certeza, se você trabalha ou já trabalhou em canteiro de obra, já ouviu falar de alguma delas. No total são 36. Em teoria são 37. Uma delas foi revogada em 2008, se eu não me engano. Foi revogada, então agora são 36 ativas. As mais conhecidas, NR6, de uso de EPIs, NR10, de instalações elétricas, NR18, que é condições e meio ambiente de trabalho, que é a área de vivência. É aquela que fala, por exemplo, a quantidade de vasos sanitários para um grupo de 10, 20, 50 colaboradores, a quantidade de chuveiros, o tamanho do refeitório, por exemplo, as condições mínimas do refeitório, a da área de banho, enfim, do vestiário com tranca. Tudo isso é estipulado em caráter, assim, condições mínimas dentro de canteiro. INR 35, que é o trabalho em altura. Com certeza a maioria de nós já ouviu muito falar sobre essas NRs. NR5 de canteiro de NR18 de canteiro de obra, NR10 de instalações elétricas, NR35 de trabalho em altura. Vamos lá, técnico de segurança do trabalho. Geralmente ele é obrigatório em canteiros de obras a partir de 50 funcionários. Contudo, algumas empresas, eu sei, que mesmo em um número menor que esse, acabam chamando. Por quê? Porque o técnico de segurança, ele não é um custo, ele é um investimento. Segurança em obra, no geral, não é custo, é investimento. O tipo de retorno que ele traz é muito maior do que o custo de implantação e operação. Seja no sentido de aquisição de equipamentos, de EPIs, de sinalização, de proteção de periferias ou aquisição, locação de equipamentos necessários, ferramentas para determinada etapa de obra. Vale muito a pena. Se a gente colocar no papel todo esse custo com EPIs, com segurança, com treinamento, dificilmente passa de 3%. Então isso dificilmente vai ser economia para alguma obra. Então compensa muito, fora que além de ser necessário, é obrigatório. Infelizmente foi preciso uma lei
para tornar a segurança do trabalho obrigatória. Enfim, como essa lei existe, precisa se cumprir. Engenheiro de segurança do trabalho, já falei. Uma das coisas que eu mais atento, e em diversas situações, e até nos treinamentos que eu fazia com a minha equipe, era essa, de que o maior responsável na obra por prevenção de acidentes é você, e unicamente você. Não queira transferir uma responsabilidade sua para o técnico de segurança do trabalho, para o engenheiro de segurança do trabalho, para o gestor de obra, para o mestre, para o encarregado. É você, não importa o cargo ou função, você é responsável pela segurança dentro do canteiro. Em um determinado evento, em uma empresa que eu já trabalhei há praticamente um pouco mais de 10 anos atrás, a gente colou um espelhinho embaixo de cada cadeira durante o treinamento. E ao final da palestra, a gente comentou, gente, vocês agora vão descobrir quem é o maior responsável pela segurança da obra. Puxa aí o envelope embaixo da cadeira. Todos pegaram o envelope. Pronto, agora abram esse envelope. Todo mundo abriu e tinha um espelhinho pequeno dentro desse envelope. Pronto, agora olha nele e enxergue quem é o responsável pela segurança da obra. Todo mundo olhou, com certeza muitos caíram na realidade, outros nem tanto, levaram na brincadeira. Enfim, já tem mais um espelhinho para pentear o cabelo. Mas a maioria levou muito a sério e viu que, sim, eles têm um papel fundamental para a segurança do trabalho. Não adianta fazer treinamento, CIPA, etc., se você não delegar essa responsabilidade para ele. Afinal, todos estão ali para o mesmo propósito, trabalho, sustento, então levem isso com seriedade. É muito infeliz a gente ver um trabalhador chegando a um canteiro de obras e não voltando para a família dele após o final do trabalho. Que passos que eu elencaria como fundamentais para a otimização dessa segurança em canteiros de obras? Primeiro delas, acompanhamento diário de serviços. Parece uma coisa meio óbvia, mas eu já vi muito gestor de obra responsável não caminhando tanto na obra quanto deveria. E não é caminhar de ver o serviço, é caminhar com aquele olhar crítico mesmo. Poxa, tem um rapaz no andaime, montado no andame a pouco mais de 3 metros de altura. Ele não amarrou, não está com cinto de segurança, não tem absolutamente nada que o proteja em caso de queda. O risco é seu como responsável técnico de obra. E não importa se você é engenheiro ou arquiteto. A responsabilidade sua não é transferível. Segundo passo, que eu considero de muito valor, diálogo diário de segurança. Mas não é aquele diálogo diário de segurança que você faz um bate-papo e fala, gente, tem que usar EPI, gente, isso, gente, aquilo. É mostrar com foto mesmo, olha, eu flagrei essa situação ontem, não é para acontecer, por conta disso, daquilo. Gente, uma pessoa se perde uma perna, às vezes a gente tem que ter um tom mais apelativo. Olha, já pensou uma queda, tal, vai paralisar o serviço, a gente vai precisar mandar a gente embora, vai paralisar a obra. Você pode ter sido amputado, pode perder movimento, vai ficar paraplégico. Como é que vai ser? Você quer depender de aposentadoria, de INSS para o resto da vida? Cara, não faz isso. Às vezes a conversa tem que ser mais apelativa. Talvez você precise de um pouco de psicologia para entender o que a sua mão de obra mais teme e tentar atacar por aí. Porque às vezes, se na base da compreensão, na base da liderança não vai, talvez você tenha que utilizar um pouco de dor. Qual é a dor do cara e tentar bater nela. Reuniões da CIPA é uma coisa que eu brigo há muito tempo. Eu vejo que a reunião da CIPA fica muito no papel. É aquela coisa para cumprir tabela. Polêmica. Tenho certeza que muita gente vai me encher o saco depois, mas eu vou falar. Reunião da CIPA tem que gerar resultado e não papel. Obrigatoriamente, existe ali uma ata de reunião, que é registrado tudo, os membros da CIPA que participam da reunião têm que assinar. Eu já fui presidente da CIPA.
E eu digo com muita experiência, com muita clareza, ata de reunião que não gera resultado virou papel. E se virou papel, não adianta nada. Tá? Reunião da CIPA tem que gerar resultado. Que tipo de resultado? Ah, foi identificado, olha, a empresa que está montando, que está fazendo granito na fachada, que está montando pele de vidro, sabe, os caras estão emendando corda para a linha de vida. Ah, porque fulano pula dentro do andaime e depois amarra a corda. Eu já ouvi muito isso. Ah, é? Quem é a empresa? Você viu, você tal? Não, eu não tirei foto, tal, tal. Então vamos ficar de olho. Eu vou pedir para fulano ficar de olho. E se isso acontecer, os caras vão ser notificados. E amanhã mesmo eu vou chamar esses caras para cá. Todo mundo vai ter que participar de treinamento. Eu vou encher o saco deles. Reunião de CIPA tem que gerar resultado. Você tem que bater na dor. Se for identificado algum nível de risco pelos colaboradores, você precisa atacar isso rápido. Não deixe que isso saia do controle. Treinamento de equipe durante fases de obra. Sempre é aquela coisa, olha, enquanto está na fundação, muita gente não se preocupa. Aí começa a montagem de estrutura, opa, agora a gente tem que tomar cuidado, né? É queda de material em altura, é queda em altura, né? É o pino de rosca, cara, qualquer que seja. Pode até ser uma mansão num condomínio fechado ou pode ser uma casa simples. Até em casas simples acontecem acidentes. A pessoa vai utilizar a serra mármore e infelizmente corta a ponta do dedo, ou está fazendo um trabalho no reboco de fachada, pisa em falso e cai de 2,5 metros, 3 metros, 4 metros de altura. Infelizmente acontece também em pequenas obras, por mais que, vamos dizer, seja pior ainda porque não existe um técnico, não existe uma equipe especializada nisso, acontece com maior frequência do que imaginamos. Que tipos de treinamento seriam esses? Olha, começou trabalho em fachada, trabalho em posto de elevador, treinamento em altura. Ah, porque não tem certificado, então certifica, contrata uma pessoa, traz para fazer o treinamento, para capacitar todos a usarem o cinto trava-quedas, a corda, a amarrar, fazer ancoragem, a saber trabalhar com balancinho. Enfim, se é necessário que alguém da equipe precise fazer esse tipo de trabalho, eles têm que ser capacitados. Movimentação de equipamentos, transporte de empilhadeira, de bobcat. Em uma obra minha, por exemplo, a gente transformou corredores de passagem desses equipamentos. E de tempos em tempos tinha ali, vamos dizer, linhas de travessia, onde você poderia atravessar. Jamais andar dentro do corredor desses equipamentos, como empilhadeira ou mini escavadeira, mini retro. Você atravessaria aquela linha e segue seu caminho. E esses equipamentos só podiam passar naquele corredor, simplesmente para transporte de materiais. O que mais? Postos de elevador. É uma das coisas que eu mais vejo acontecer acidentes, mas não acidente da pessoa cair lá dentro, é alguma peça cair lá dentro, ricochetear, e às vezes alguém está fazendo um trabalho de alvenaria no posto de elevador, é atingida de raspão, e essa atingida de raspão já causa um ferimento feio. E o que a gente fazia? Aliás, esse proteção de posto de elevador, eu já fiz em uma obra, deu muito certo, eu vou comentar logo ali na frente. Sinergia de trabalho com equipes multifuncionais. O que seria isso? Em alguma fase da obra, seja ela pequena ou grande, é bastante comum equipes diferentes trabalhando em frentes separadas. Eu tenho gente trabalhando na fachada, eu tenho o rapaz colocando vidro, eu tenho outro graniteiro, eu tenho o eletricista passando fio e montando o quadro, eu tenho em alguns setores o pedreiro fazendo assentamento de piso, enfim, e dentro de um canteiro grande, pior ainda, porque você tem movimentação de grua, de prancha, a montagem de elevador acontecendo em um determinado momento. Enfim, são coisas que acontecem ali simultaneamente, não tem como evitar. Essa sinergia entre as equipes, esse respeito mútuo, esse treinamento, esse liderança que você precisa exercer
dentro de canteiro de obras vai ser crucial para garantir segurança. Senão um vai começar a sabotar o outro e, enfim, nada disso vai terminar bem. Agora, passos básicos. Isso aí tem que ter em qualquer lugar, independente de segurança, precisa acontecer. Organização de canteiro. Um canteiro bagunçado é propício para acidente de trabalho. Vistoria frequente de área de vivência em área de trabalho. Por mais que você se esforce, que você tenha pessoas que estão ali cuidando disso, é bom vistoriar rotineiramente, porque sempre tem alguém que quer sabotar, infelizmente. Então, começa a tirar essas ervas daninhas do seu canteiro, porque são pessoas que mais prejudicam. Se não está lá para remar junto, então ele está lá para remar contra. Saca esse cara da equipe. Rigor na punição de quem burla. É muito comum aquela coisa, fulano, tem que amarrar a corda. Tá bom, vou pegar. No dia seguinte o cara tá na mesma. O cara tá fazendo alvenaria em posto de elevador e tá sem a corda de proteção, tá sem a cinta de proteção. Ou então acontece quem trabalha com fachada pular para dentro do balancinho e depois travar a corda de proteção. Não, você puxa a corda, trava enquanto você ainda está seguro, aí você pula para dentro do andaime, para dentro do balancinho. Enfim, são coisas mínimas que infelizmente muita gente ainda não segue. Então, se alguém está burlando, esse cara tem que ser sacado de lá antes que ele traga problema. Esse caso do cara pular para dentro do balancinho para travar o cinto, ou simplesmente ele destrava o cinto e sai do balancinho para pular para dentro da sacada, já ouvi casos de acidentes fatais acontecendo isso. Isso que eu acabei de citar. É uma pena, só que foi uma besteira de 1 segundo, e foi aquele segundo fatal para aquele colaborador. E, infelizmente, nunca mais vai ter a vida dele de volta, e a família é que sofre. Diálogo diário de segurança. O diálogo diário de segurança, como eu falei agora há pouco, não é para ser aquele bate-papo, para falar, gente, é importante. Não, tem que bater na dor, tem que ser mais incisivo, tem que bater mais. Você não pode ser um amigão, às vezes tem que ser chefe e às vezes tem que ser carrasco nesse ponto, porque a segurança, olha aqui, eu já estou vendo os comentários ruins chegando. Segurança é coisa séria. Segurança não é para ser tratada como brincadeira. Algumas vezes como instrução, tudo bem, uma pecinha de teatro, mas segurança é coisa séria. A sua segurança, a sua vida, a sua capacidade de andar, de respirar, de enxergar, de ouvir direito está sendo colocado em risco. E uma das coisas que eu mais enxergo como limitante na segurança de trabalho, por incrível que pareça, o próprio colaborador subestima os EPIs, subestima a segurança do trabalho. É por isso que ele pula da sacada para o balancinho sem travar a corda antes. É por isso que ele faz o assentamento de alvenaria na periferia da torre sem também usar a cinta de proteção e travar na corda salva-vidas. É por isso que, às vezes, um colaborador acaba estragando a proteção de periferia para o posto de elevador ou de periferia da torre, estragar para fazer um servicinho, para amarrar uma instalação, uma sinalização, duto de lixo, enfim. É aquela bobeirinha, ele subestima. E é por conta de subestimar. O risco é que muita gente cai na besteira de realizar um determinado serviço sofrendo os riscos. E a gente sabe, 1 segundo de bobeira já basta. 3 itens que são cruciais tanto para prevenção quanto para correção. Ou seja, quando o acidente acontece. 1. Sinalização, em especial áreas de risco. Por exemplo, sinalizar o uso
capacete obrigatório. Sinalizar o uso de cinta e colete trava-quedas. Sinalizar, por exemplo, o risco de queda de materiais, especialmente quando você sai da bandeja de proteção. Mesmo havendo esse risco, seria ideal fazer um caminho protegido. Risco, por exemplo, de quedas de materiais em altura. Enfim, fazer toda essa sinalização, risco de choque, risco de escorregamento, piso escorregadio, enfim, diversos tipos de sinalização em diversas frentes de serviço dentro do canteiro de obra e em locais diferentes. Uma das coisas que eu ia falar, controle de acesso. Controle de acesso é para você evitar que pessoas alheias, estranhas ao canteiro, entrem e acabam fazendo algum tipo de besteira. Eu lembro que alguns anos atrás eu vi um caso de um cara que entrou em um canteiro de obras para se matar. Ele subiu para se matar. Não lembro como é que foi o desfecho dessa história, se não me engano foi em São Paulo. Ou seja, ou a obra tinha algum controle deficiente, ou não tinha controle de acesso àquele canteiro. A pessoa simplesmente entrou, subiu, fez algazarra, e eu não tenho certeza do final dessa história. Controle de acesso é importante. Você garante, inclusive, que qualquer colaborador vingativo volte para fazer alguma besteira e, vamos dizer, sabotar a obra de alguma forma. E primeiros socorros. É uma coisa que se fala pouco, mas na época que eu era presidente da CIPA, eu já havia até alertado meus superiores. Precisamos ter pessoas chaves em cada frente de serviço e essa pessoa está habilitada a um treinamento de primeiros socorros. É impossível em um canteiro de obra aí com mais de 1.000 pessoas você treinar todas elas, mas você precisa de pessoas chaves treinadas para os primeiros socorros, imobilizar pescoço, chamar a segurança, chamar a SAMU, chamar bombeiros, avisar do risco, fazer, entendeu? Enquanto o técnico de segurança, o engenheiro, o gestor, o médico do trabalho não chega, o SAMU, bombeiros, pelo menos essa pessoa consegue segurar as pontas momentaneamente, evitar que outras pessoas mexam no colaborador acidentado e que esse acidente tenha desdobramentos piores do que ele já causou. Tá, algumas coisas que eu costumo fazer em canteiros de obras. Infelizmente só no YouTube vocês vão conseguir ver, mas depois eu vou editar o vídeo e vou mostrar para todos. Primeiro deles, que eu costumava fazer algo que não custa quase nada, de verdade, não custa quase nada. Aquela tela soldada que a gente usa na laje, eu geralmente passo ela também no posto de elevador, concreto junto. Ah, mas vai ficar aquela tela lá fechada? E fica em todos os andares? Sim, pode ficar em todos os andares, ou andar sim, ou andar não. Você garante uma proteção muito maior no posto de elevador. Então, aqueles objetos grandes não costumam passar pela malha dessa tela eletrosoldada. E quando você vai iniciar o serviço de elevadores, enfim, você faz a limpeza, faz o corte, ponto final. Já começa a montagem. Ah, mas vai atrasar. Atrasa um pouco, mas você tem uma garantia muito maior no posto de elevador. Muito maior. Por um custo muito pequeno. O risco, na minha opinião, é muito maior quando você tem todo aquele poço aberto e você tem só aqueles guarda-corpos de proteção apertados na abertura. Em alguns casos, a gente era fechar com folha de compensado inteiramente a porta. A gente fechava e colocava parafuso autobrocante. A gente fechava 100% para garantir que nada ia para lá. Só que a gente viu que se a gente simplesmente colocasse a tela, o custo seria basicamente igual e o risco de alguém tirar aquela proteção e alguma coisa cair era muito menor. Então a gente fez dessa forma. Segunda coisa que eu costumava fazer nos meus canteiros e dava muito certo. Sabe aquela coisa da escada em madeira? Pois é, eu sei que ela é provisória, eu sei que ela sai mais barata. Só que aquela escada feita com andaimes,
aquela que você monta e sai mais barato, na opinião, mais rápido, é mais seguro e traz mais agilidade. Depois de um tempo, questão às vezes até de semanas, o carpinteiro tem que voltar para dar aperto, para reforçar a peça, porque a escada já começa a bambear, né? A gente não quer esse tipo de instalações dentro de canteiro. Então, por isso que eu preferia aquela de andaimes. Ele montava que nem Lego, era rápido, amarrava junto à estrutura, dava aquela ancoragem para evitar tombamento. Cara, em uma manhã esse problema estava resolvido. Aquisição de EPIs com CA. Eu sei que às vezes é muito atraente a ideia de comprar aquele EPI novo no mercado, que está chegando. Não, ele ainda não tem CA, ainda está em fase de homologação. Não cai nessa conversa. Aquisição de EPI somente com o CA. O que é esse CA? É um certificado de aprovação. Se acontecer qualquer acidente com esse colaborador e ele tiver algum EPI sem o CA, esse certificado de aprovação, isso vai te trazer muitos problemas. Fora que o custo de um EPI sem CA e um EPI com CA é muito pequeno, não vale a pena o risco. É tão pequeno, não é economia de obra. É muito mais economia você fazer uma negociação com aço e com cimento, ou com os blocos de concreto, tijolo. É muito mais negociação, é muito mais economia isso. E não preciso nem falar, né? Limpeza e organização de canteiro. E conscientizar que fazer errado dá mais trabalho. Muita gente faz errado porque acha que é mais simples, é mais rápido. Olha, por experiência própria, fazer errado dá mais trabalho. Por exemplo, fazer um reboco de fachada com um andaime de madeira amarrado com arame, dá mais trabalho, cara. No andaime de montar, feito em aço e com uma corda de proteção, além de ser mais rápido, sai mais barato no final das contas. Quem consegue fazer conta, além de identificar os valores tangíveis, aquilo que é relacionado à alocação do material, à produção do pedreiro e do ajudante, sabe, o tempo que ele vai levar montando e desmontando aquele conjunto de andaimes. Quando você põe isso na ponta do lápis e tenta acrescentar um valor intangível mesmo, qualquer risco de segurança, risco de acidente, risco de paralisar a obra, risco de multas, etc., de embargo, cara, sai barato. E a gente vê que fazer errado dá muito mais trabalho. Bom, o que eu ia comentar? Primeira coisa, eu espero que vocês tenham gostado. Dia 2 de julho faremos um webinário Empreendedor, Construtor Fora da Curva, dia 2 de julho às 19 horas. Para que isso? A gente quer mostrar que é simples você atingir bons resultados, executar uma obra com excelência, atingindo bons resultados de lucratividade e de previsibilidade. Siga-nos aqui nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E, bom, espero que vocês tenham gostado e, por favor, siga-nos por aqui nesses mídias, mandem sugestões, mandem perguntas. Faça sua inscrição que vai estar aqui na bio, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.